7 motivos pra gente acreditar na virada do Palmeiras na quinta-feira contra a LDU. Mas antes de a gente começar e eu falar os 7 motivos, eu peço pra você sentar o dedo no like, deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações pra você saber de tudo que o Jornalismo Alviverde posta. Em quinta-feira vai ter corredor, Jornalismo Alviverde vai estar direto do corredor, fazendo a transmissão do jogo e também pré-jogo, pós-jogo diretamente do Allianz Parque, tá? Então se inscreva no canal para quinta-feira você acompanhar tudo com exclusividade aqui no Jornalismo Alviverde, fechou? Então é isso, vamos para os 7 motivos, cara, e olha, falar a verdade vai ser da hora os 7 motivos, hein? Eu tô confiante, hein? Vamos para os 7 motivos. O primeiro motivo é o mais óbvio e é o mais nítido pra gente entender. Pegar o retrospecto dos últimos jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Contra a Juventude, contra o Sport, contra o Bragantino, contra os jogos que o Palmeiras amassou, Vasco da Gama, né? Todos esses jogos que o Palmeiras amassou, que ganhou de mais de 3 gols de diferença, fez 4 gols, fez 5-1 no Bragantino, né? E aí é o ponto que eu quero chegar. Os times que o Palmeiras atropelou no Allianz Parque, né? Exceto ali tirando o Vasco da Gama, tirando o Internacional, que o Palmeiras também atropelou no Allianz Parque, são times da mesma qualidade ou talvez times que teriam dificuldades para jogar com a LDU. Bragantino, Juventude, o próprio Sport, né? Então, tipo, esses times são do mesmo nível que a LDU. E o Palmeiras atropelou esses times no Allianz Parque. E aí você pega times como o Internacional, que eu acho que tem totais condições de ganhar da LDU. O Vasco da Gama do Fernando Diniz, que vinha numa fase absurda, tem totais condições de ganhar da LDU e perdeu pro Palmeiras e voltou para uma sequência absurda também no campeonato de novo, né? Então, tipo assim, o primeiro exemplo e o primeiro motivo é esse. Os últimos jogos do Palmeiras de times inferiores ao Palmeiras, de times tecnicamente mais baixo do que o Palmeiras, tecnicamente mais fraco e inferior, o Palmeiras atropelou. O time que chegou no Allianz Parque de igual para igual foi o Cruzeiro, que o Palmeiras não ganhou por detalhes e também o Palmeiras teve um dia para preparar o jogo e um dia para descansar contra o Cruzeiro. Então a gente elimina esse jogo contra o Cruzeiro porque é um jogo que você tomou a porrada lá em Quito, você tem que voltar e você tem 3 dias depois para enfrentar a LDU de novo, sendo que o jogo contra o Cruzeiro você não conseguiu preparar o jogo. Então elimina o jogo contra o Cruzeiro e aí pega os últimos retrospectos dos jogos do Allianz Parque e o Palmeiras atropelou todo mundo, cara. E então é um bom motivo esse primeiro motivo e é confiável, sabe? O Palmeiras vem jogando bem, vem jogando muito bem no Allianz Parque, tá? O segundo motivo é um motivo muito simples, né? É a tradição do Palmeiras na Libertadores. Em Quito, foi um caso à parte, principalmente nos últimos anos, né? O Palmeiras nos últimos anos não sofria uma derrota assim fora de casa há muito tempo, né? O Palmeiras teve uma noite lá em Quito de flamenguista, de corintiano, não é normal o Palmeiras tomar 3-0 lá. Foi um apagão que o time teve, foi talvez uma parte da arrogância um pouco dos nossos jogadores, de achar que ia ser fácil no primeiro tempo, e aí a gente tem um apagão e tomou 3-0 no primeiro tempo. Segundo tempo equilibramos, entramos com vontade, foi 0-0, né? Mas já tinha 3-0 atrás. Então, o Palmeiras tem tradição na competição. O Palmeiras sabe sofrer na competição. O Palmeiras sabe jogar a Libertadores. Então, é um segundo ponto que a gente tem que analisar e entender de fato que, tipo, é uma competição que o Palmeiras, aqui os times do futebol brasileiro, o Palmeiras é o time mais tradicional da Copa Conmebol Libertadores. E não é eu que tô falando, não é você que acha isso, não. Só você ver todos os recordes de time brasileiro na Libertadores, o Palmeiras é o primeiro em quase todos esses recordes. Então, né, não tem muito o que falar. É tradicional e gigantesco na competição. Então, esse é um segundo fator muito relevante pro nosso ponto, tá? O terceiro fator é um fator bem simples também, né? Nos últimos anos, o Palmeiras se intitulou como o time da virada e o time do amor, né? É o time da virada. E que é claro que vem na sua cabeça a virada mais recente agora contra o São Paulo, de 2-0 para 3-2. Vem a virada do 3-0 para 4-3 contra o Botafogo no Newton Santos. Só que vocês esquecem de algumas viradas. A mais recente também agora. A mais recente agora, contra o Bragantino, perdeu de 1-0, virou para 5-1, né? Contra o River Plate também, a mais recente, no Allianz Parque, né? Perdendo de 1-0, virou para 3-1, né? Então, tipo assim,
Vocês lembram dessas viradas recentes também? Mas vocês lembram quando o Palmeiras perdeu no primeiro tempo o Barcelona de Guayaquil de 2-0, voltou pro segundo tempo e virou pra 4-2? Vocês lembram? Na Libertadores? Vocês lembram quando o Palmeiras ele faz 4 gols em 5 a 8 minutos contra o Atlético Goianiense? O Palmeiras sai perdendo aquele jogo e vira o jogo numa forma avassaladora, no primeiro tempo mesmo. Vocês lembram disso? Então, uma coisa que esse time é capaz, e ainda falando que esse time talvez não seja os mesmos jogadores, é óbvio, né? Mas o próprio time já teve viradas recentes, eu acabei de mostrar pra vocês, contra Bragantino, contra River Plate, e a incrível virada desse ano contra o São Paulo. Né? Então, esse time é capaz e, historicamente, o time do Palmeiras, e principalmente treinado pelo Abel Ferreira, é muito capaz. Então, é o time da virada, é o time do amor. Então, esse aí é o terceiro ponto que o Palmeiras pode se apegar e o palmeirense pode se apegar para acreditar na virada de fato do Palmeiras. Agora, o quarto ponto, cara, é um ponto que, primeiro, é o que muito torcedor acha que é desculpa do Abel Ferreira na coletiva, mas não é, tá? Quarto ponto é, o Abel Ferreira confiante e também o Abel tem 3 dias para preparar o jogo. O Abel sempre pede isso para a CBF. Quando ele reclama da CBF, quando ele reclama do calendário, ele sempre fala, no mínimo tem que ter 3 dias de um jogo para o outro. E o Abel vai ter. O Abel teve a segunda-feira, tem hoje terça-feira e tem quarta-feira para preparar o jogo. São 4 dias para enfrentar a LDU na quinta-feira. Então, isso é um bom sinal. E aí, o sinal que eu falo do Abel Ferreira confiante é ele falar na última coletiva que quinta vai ser uma noite mágica. Vai ser uma noite mágica. O Abel Ferreira, desde quando chegou ao Palmeiras, ele nunca fez algo do tipo. Ele nunca prometeu nada. Ele nunca falou algo assim de tipo, de botar a cara dele à prova, botar a cara dele à tapa em relação a resultado. E ele fez isso contra a LDU. E isso me mostra, não é arrogância, isso me mostra confiança no trabalho que ele tem, confiança nos jogadores que ele tem e saber que pode virar de fato. Né, eu até brinquei voltando com o Thiago, né? A gente assiste a coletiva voltando do Allianz no carro, né? Eu até brinquei, falou, pô, o Abel tá confiante dessa forma é porque ele viu alguma coisa que ele enxergou que, pô, aqui é o caminho da gente fazer os gols, entende? Então, tipo assim, a confiança do Abel e ele tem 3 dias para preparar o jogo tranquilo para enfrentar a LDU no Allianz Parque e esse é o quarto ponto, tá? O quinto ponto é um ponto muito simples para a gente analisar, que é o apoio da torcida. Já avisei no começo do vídeo, né, que o jornalismo alviverde vai estar no corredor, né, e provavelmente um dos maiores corredores que vai ter. Pessoal lá do corredor alviverde já tá fazendo campanha, já tá fazendo uma coisa gigantesca para ser um dos maiores corredores e vai fazer história. Então, é o apoio da torcida. O Allianz, torcedor vendo toda essa narrativa da mídia suja brasileira que tá se criando, que o Palmeiras é o bicho-papão, que o Palmeiras é o time mais ajudado, que o Palmeiras não presta, que o Palmeiras só ganha por causa de arbitragem, a torcida se uniu, né? A torcida se uniu, o elenco se uniu, a diretoria se uniu, a comissão técnica se uniu, e aí de fato, cara, a atmosfera do Allianz Parque vai ser uma atmosfera já diferente pelo fato de ser um jogo de Libertadores, que é diferente de qualquer coisa a atmosfera do Allianz em um jogo de Libertadores, e a gente tá falando de uma semifinal de Copa Libertadores, então a atmosfera já vai ser diferente aí. E aí tem o outro ponto, a atmosfera vai ser mais diferente ainda porque o Palmeiras precisa virar esse jogo. Então um torcedor que já ia, sabendo que é uma semifinal de Libertadores, já ia cantar horrores, ele vai cantar o triplo, porque o Palmeiras precisa fazer 3 gols para pelo menos passar para a próxima fase ou pelo menos levar para as decisões nos pênaltis, tá? E é um ponto que eu vou acrescentar um pouquinho a mais, né? Vou dar um 8º motivo ali, mas de bônus, né? No final do vídeo também, tá? Então esse aí é o quinto motivo, é de fato o apoio da torcida, cara. O sexto motivo é um motivo que a gente tem que olhar para a temporada. É muita coisa que o torcedor palmeirense não faz. Nesse momento, o Palmeiras chega nesse momento de outubro para novembro, nesse momento de final da temporada, o Palmeiras chega muito bem, né? Então, o torcedor tem que acreditar na boa fase do time. Não é 3 resultados ruins que tem que abalar isso. O torcedor
tem que acreditar na qualidade do time, na confiança do time e também na boa fase. O Palmeiras tá em uma boa fase. A gente fez um puta jogo contra o Flamengo no Maracanã e infelizmente não veio o resultado. Contra a LDU, foi o que eu falei anteriormente, teve um apagão no primeiro tempo, no segundo tempo conseguimos equilibrar e quase diminuímos, né? E aí contra o Cruzeiro, gente, o cansaço é inevitável, né? O time do Palmeiras vai poder descansar agora, né? Então a gente tem que acreditar na boa fase. O time tá bem, o time tá jogando bem, o time tá fluindo, né? Então de fato é esperar um bom jogo na quinta-feira contra a LDU. E o sexto ponto já emenda o último ponto, que é o sétimo, né? E depois o bônus para vocês também, que já emenda o sétimo, que é, o sétimo ponto é o seguinte: dificilmente você, palmeirense aí de casa, até você mesmo, mais corneta aí que tá aí também, dificilmente vocês viram o Palmeiras de Abel Ferreira jogar 4 jogos seguidos ruins, ou perder 4 jogos seguidos, ou fazer 4 jogos seguidos desastrosos, né? Por quê? É uma consistência. O Palmeiras, normalmente, ele faz 2 jogos ruins e ganha o terceiro. Ou faz um jogo ruim e ganha o segundo. No Palmeiras de 22, quando o Palmeiras foi eliminado em 22 na Libertadores, o Palmeiras atropelou o próximo jogo, né? Quando o Palmeiras sofria alguma derrota, o Palmeiras atropelava no próximo jogo. Em 23 foi assim também. Tanto que criou uma narrativa, né, de tipo, o Palmeiras perdeu domingo, eu tenho dó do Bolívar, né, que era um jogo subsequente da Libertadores ou o jogo subsequente, sabe? Então, o Palmeiras dificilmente perde 4 jogos seguidos ou dificilmente joga mal 4 jogos seguidos. Então, a gente tem que acreditar numa boa partida que emenda o sexto ponto com o sétimo ali, né? Da boa fase do time vir bem e dificilmente perder 4 jogos seguidos ou jogar mal 4 jogos seguidos. O Abel não deixa isso acontecer. E é isso que a gente tem que acreditar. Então, antes de eu falar agora o bônus para vocês, eu peço para vocês deixar o dedo no like aí, ajudar a gente aqui do Jornalismo Alverde a sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E é isso, deixa o dedo no like. E o bônus é em relação à última partida do Carlos Miguel. Carlos Miguel fez uma partida espetacular, já fez o seu primeiro milagre com a camisa do Palmeiras, que foi aquela bola do Caio Jorge que ele defendeu com o pé. Tanto a bola bateu nele, mas aí isso mostra a sorte de goleiro e talvez a sorte do nosso lado novamente, né? Mas a boa partida do Carlos Miguel e é importante ter o Carlos Miguel confiante para esse jogo contra a LDU, porque o Carlos Miguel, ele já é confiante de natureza, ele mais confiante ainda, ele vai fechar o gol e se precisar ir para a disputa de pênaltis, a gente vai ter um goleiro muito bom nesse quesito, então é muito importante isso, tá? Então, é isso. Então você que tá chegando aqui, quero saber se você concorda com os meus 7 pontos aí que eu falei para vocês e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e é isso. E lembrando, quinta-feira, direto do Allianz Parque, estaremos lá fazendo a transmissão de Palmeiras e LDU e do Corredor Alviverde, fechou? Tamo junto, é nóis e avante palestra, valeu!